Ok, para você que acompanha sempre e tá aí, você que é internauta, que acompanha, navega pela internet, está passando pelo nosso site, é o primaveranews.net.br. Nós inauguramos uma série de entrevistas para melhor esclarecer você, internauta, que vive visitando, que nos honra com a sua visita em nosso site, primaveranews.net.br. Entrevistamos o prefeito Hermínio Laurendes Neto e agora eu tenho a honra de estar aqui no gabinete do Ministério Público, do promotor de justiça, respondendo pelo leitor eleitoral, doutor Ricardo Zampieri, que vai nos dar alguns esclarecimentos com relação às eleições que acontecem, dúvidas corriqueiras que você, internauta, possa vir a ter e que você pode tirar essas dúvidas a partir de agora. Você acompanha essa entrevista na íntegra a partir do nosso site primaveranews.net.br. Doutor Ricardo, é um prazer recebê-lo em nosso site primaveranews.net.br para que a gente possa tirar algumas dúvidas frequentes dos nossos internautas, da população como um todo. Muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado, Claudemir. É um prazer recebê-lo aqui na promotoria e a gente poder esclarecer alguns pontos relevantes para a população sobre as eleições agora de 2010. Ok. Tem um despacho, né? Que ele é de 2002, doutor, que diz o seguinte: desde a 0 hora do domingo até a meia-noite do dia das eleições gerais, não será permitido comprar ou vender bebida alcoólica. A proibição tem por finalidade a preservação da ordem, da segurança das pessoas e do patrimônio público. Aí vem a pergunta: nas eleições do município de Guariba, é onde esse site, o nosso site está locado, nas eleições de 2008 municipais, a vereador, a prefeito e a vice-prefeito, foi permitida a comercialização de bebida alcoólica. O que rege a lei e o que será empregado para essa eleição para presidente da República, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual para esse ano 2010? Bom, essa questão tange a conhecida popularmente como lei seca. A lei seca, como você já mencionou, nas eleições de 2008 não foi aplicada, não foi obrigatória a proibição de venda de bebida alcoólica, o comércio de bebida alcoólica. E essa regulamentação é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral e é o que indica para essa próxima eleição de 2010, também não vai haver a famigerada lei seca e será autorizado o comércio de bebida alcoólica. O que se deve, doutor, essa liberação? Diz que não pode, mas a lei hoje ela é mais branda com relação à liberação. A lei seca hoje, ela tem cidades aí que não... Ou em todo o estado, na eleição de 2008 aconteceu isso em todo o Brasil? Ou foi só mesmo em algumas localidades foi permitido? Essa é uma regulamentação que vem da Secretaria de Segurança Pública, que é um órgão estadual. Então, cada estado acaba emitindo a sua regulamentação nas proximidades das eleições, e isso vige dentro do respectivo estado. A resolução que veio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo em 2008, na verdade não veio essa resolução em 2008 e foi autorizada. Para que seja proibida a venda de bebida alcoólica, há necessidade de que essa resolução seja implementada, ou seja, se ela não vier, está autorizado, se ela vier, aí está vedado. Então, há uma necessidade de que seja publicada essa resolução aí nas proximidades das eleições para que seja proibida a venda. Ok, você está acompanhando aí, você internauta, estamos batendo um papo aqui com o digníssimo promotor de justiça eleitoral do município de Guariba, o doutor Ricardo Zampieri, né, responsável pelo eleitoral nessas eleições agora 2010. No dia da eleição, doutor, nenhum eleitor poderá ser preso até 48 horas depois da eleição, a não ser em hipótese de flagrante delito, né? Ou em virtude da sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. O que mudou alguma coisa nisso, doutor? O que o senhor pode nos falar a respeito desse item? Não, essa é uma garantia que vem ao eleitor e continua válida. Realmente, como você disse, após 48 horas do pleito, o eleitor não pode ser detido, salvo por uma decisão judicial, já por crime inafiançável, em hipótese de flagrante delito ou descumprimento de salvo-conduto. Continua válida essa normatização, que é um direito resguardado ao eleitor e continua plenamente válido em 2010.
Muito bem, vamos passar agora algumas perguntas enviadas também pelos nossos internautas, perguntas frequentes com relação às eleições, seja ela municipal, âmbito municipal ou em âmbito federal, né, ou estadual. O eleitor, na época da eleição, no dia da eleição, no domingo, em outubro, ele pode levar uma cola, ou seja, um santinho com o nome do seu candidato contendo um número? Essa é uma pergunta muito frequente, os eleitores têm bastante dúvida. Ele pode sim, até mesmo por recomendação do Tribunal Superior Eleitoral, ele pode, para que isso tenha a finalidade única e exclusiva dele utilizar ali no momento individual, dentro da cabine, garantindo o sigilo do seu voto, para consulta, para conferência, para que ele não fique com dúvida ali no momento e tente interpelar o mesário, ali fazer alguma indagação, que pode ser até pior. Então ele pode sim levar esse santinho, mas ressalvando que ele não pode distribuir, ele não pode ali nas proximidades do ponto eleitoral ficar fazendo a conhecida boca de urna. Mas se a finalidade é única e exclusiva para a consulta dele, ali no momento do exercício do voto, ele pode sim levar essa colinha. Bom, essa pergunta seria uma pergunta a posterior, mas já que entramos já nessa questão da propaganda dentro, nas proximidades do colégio eleitoral, não vamos entrar em todas as publicidades, depois é um outro artigo, uma outra pergunta que eu vou fazer a Vossa Excelência. Mas com relação à boca de urna, ela há muito tempo é proibida e continua valendo para essa eleição? A boca de urna é vedada, ela configura até um crime, é capitulada no Código Eleitoral, a distribuição de santinhos, qualquer material que veicule propaganda de candidato, de partido, é vedada ali nas proximidades do ponto de votação, nos termos aí do calendário eleitoral editado pelo Superior Tribunal Eleitoral. Mas isso não impede que o eleitor vá exercer o seu direito de voto com uma camiseta do candidato, com um boné, com um bottom, com um broche, com adesivo, desde que ele faça isso de forma individual e silenciosa, porque se ele se reunir com outras pessoas, começarem a propalar, a propagandear realmente esse candidato, aí vai configurar a famigerada boca de urna, o que é vedado por lei. Configurada boca de urna, sendo pego em flagrante delito, qual que é a pena que deve ser aplicado, o que diz a lei? Aquele que for flagrado praticando a chamada boca de urna, ele pode ser conduzido à delegacia de polícia e vai sofrer as sanções previstas no Código Eleitoral. Salvo engano, a pena prevista para essa conduta é de 6 meses a 1 ano. Responderá judicialmente, se for o caso, por isso. Ok. Se o eleitor, doutor Ricardo, esquecer no ato da votação, no dia da votação, fica na fila, entrei na fila, você tem essa dúvida também, já aconteceu isso aí comigo, você fica na fila, aí na hora de votar é requisitado o seu título de eleitor e você percebe naquele momento que você esqueceu em casa, você ainda pode votar mesmo sem o título de eleitor? A orientação é que o eleitor compareça ao seu ponto de votação munido do título de eleitor e um documento de identificação civil, que é o RG, uma CNH, Carteira Nacional de Habilitação, com foto, até mesmo uma carteira de trabalho serve, mas se no momento ele estiver sem o título de eleitor, o título foi extraviado, foi furtado, por alguma forma ele não está com aquele título, ele pode sim votar com o RG, com um documento com foto, mas para isso ele vai precisar saber anteriormente qual o local que ele vota, a sessão ele terá que consultar naqueles papéis que são afixados nas sedes de votações, ele terá um trabalho a mais, perderá algum tempo ali para exercer o seu voto. Mas sim, ele poderá votar com um documento civil de identificação com foto. Ok, uma das perguntas também, muito frequentes, nós internautas nos passaram para essa entrevista, é que nós sabemos que algumas pessoas da sociedade têm preferência na hora de votar, né? De não ficar na fila, de ser passado à frente, de ter a preferência. Quais são essas pessoas? Sim, como em todos os órgãos públicos, há necessidade de dar preferência para gestante, pessoas com uma idade avançada, os idosos, pessoas portadoras de deficiência terão preferência na votação. Isso deve ser fiscalizado pelos mesários, pelas pessoas que estão ali trabalhando na eleição, para que essas pessoas possam exercer o direito de voto com preferência.